Então vamos lá, gente. A gente vai falar agora um pouquinho na disciplina de Anatomia e Estrutura Dentária, lembrando para vocês que é uma disciplina dirigida pela professora Tânia Terezinha, e eu e a Rosália trabalhamos no auxílio e nas aulas práticas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os pré-molares. Os pré-molares vão ser os primeiros dentes posteriores com um formato, uma morfologia muito diferente, função muito diferente dos dentes anteriores. Então vamos falar um pouquinho sobre o primeiro pré-molar superior. Lembrando da notação dentária, se for o primeiro pré-molar superior direito, no sistema de 2 dígitos, ele vai ser o dente 14. Se for o esquerdo, o dente 24. Esse dente, ele é muito semelhante ao canino. Se você olhar esse dente pela vestibular, você fala, nossa, é praticamente um canino. Só que ele é um quarto menor, a coroa é mais curta. Então, olha só, aqui está o canino, aqui está o primeiro pré. A gente olhando assim, olha como é que eles se parecem. Só que o canino, ele é mais longo e as convexidades do canino, as voltas dele são muito mais bem desenvolvidas, enquanto os detalhes no premolar são mais apagados. É uma coroa menor, mais curta, mais estreita que a face do que o canino. Agora, voltando aqui, passei aqui um pouquinho, esqueci de que aqui já era a face palatina. Como é que é essa face palatina? Como em todos os dentes, lembra que a gente vem falando? A lingual ou palatina é sempre mais estreita do que a vestibular, com exceção do primeiro molar superior, que é um dente que a gente vai estudar depois. Então, essa face palatina ela é menor, ela é mais curta, ela é lisa e muito mais estreita que a face vestibular. Ela é muito convexa, ela tem, olha só, olha como ela faz uma volta aqui. As bordas são arredondadas e olha aqui uma novidade. Vocês lembram que as bossas, nos dentes anteriores, onde que eram as bossas? Eram no terço cervical na vestibular. Lá na palatina, a gente tinha o cíngulo. Aqui não. Aqui nós temos bossa na palatina também, só que ela é no terço médio e não no terço cervical. Isso é importante para fazer a convexidade da palatina. Como são as faces proximais ou de contato desses dentes? Lembre-se bem que a face vestibular e palatina convergem para a lingual, para a oclusal e também para o colo dentário. E esse dente tem duas cúspides. Uma cúspide mais alta e maior, que é a vestibular, e uma cúspide menor e mais baixa, que é a palatina. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide, que a gente vai ver aqui essas faces de contato. Então, eu estou olhando esse dente, ver se vocês conseguem se sintonizar aí, pela proximal. Então, olha só que bacana, aqui eu tenho a minha vestibular, aqui eu tenho a minha palatina. Vocês vão observar que eu consigo ver uma bossazinha na vestibular, lá no terço cervical. A bossa na palatina, olha só como é que ela é mais alta, aqui no terço médio, a gente cortando essa coroa em terços. A cúspide vestibular, ela é mais alta do que a cúspide palatina. Agora, olhando numa fotografia, a gente só a coroa, sem a raiz, e a gente vê exatamente isso. Então, eu estou olhando esse dente pela face de contato, eu estou olhando esse dente de lado. Um dado muito importante nos dentes superiores, posteriores, é que a predominância deles é na distância vestíbulo-palatina. O que é isso? Ele é mais comprido, olha a setinha, nesse sentido do que nesse. Vocês vão observar que os inferiores são o contrário. A gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Vocês conseguem visualizar que tem uma linha aqui no meio desse dente, que não é bem no meio, assim como nos outros? Isso aqui é o sulco que a gente chama de sulco principal ou mésio distal. Ele é retilíneo, ele é reto, e olha que legal, isso acontece só no primeiro premolar superior. Ele vem aqui, ó, e invade a crista marginal mesial. Nessa visão lateral aqui, proximal, estão vendo essa linhazinha aqui, ó?
Isso aqui é aquele sulco principal que vem e desce aqui na mesial. Olha na fotografia, a gente consegue ver direitinho aqui, ó, esse sulco descendo aqui. Voltando a afirmar, tem um predomínio na distância vestíbulo-palatina. O que isso significa? Ele é mais comprido nesse sentido do que nesse sentido. O que é uma cúspide mesmo? Vamos lembrar lá o que a Tânia já falou? A cúspide é uma elevação piramidal de base quadrangular. Então, ela é uma pirâmide que a base dela é quadrangular. Ela possui 4 faces ou planos inclinados. 2 na face oclusal e 2 na face vestibular ou palatina, separada por arestas que convergem para o ápice. Eu vou explicar isso melhor no próximo slide, que a gente vai ver no desenho, na figura, vai ficar menos palavra demais, vai ficar mais lógico para vocês. Um dente ele pode ter só uma cúspide. Alguns autores entendem que o canino é um dente único cuspidado, entendem que ele tem uma cúspide, outros que não. Um dente pode ter 2 cúspides, então ele vai ser bicuspidado, ou ele pode ter 3 ou 4 cúspides, tri ou tetracuspidados. Mas o primeiro premolar superior, ele só tem 2 cúspides. Então aqui eu tenho uma figura, tá? Uma fotografia de um primeiro premolar superior, e aqui foi desenhado, definido um pouco melhor esse sulco mésio distal, ou chamado de sulco principal. Observem que interessante, ele é reto, ele não é curvo, e vocês conseguem perceber que ele está mais para a palatina do que para vestibular? Ele não é bem no centro, não. No próximo slide a gente vai falar, ele é paracentral ou excêntrico. O que significa que a gente está falando? Ele está mais para cá. E observem que ele vem aqui, ó, foi desenhado aqui, mas você consegue ver que ele vai descer aqui para mesial. Vamos parar tudo e vamos pensar um negócio? Por que eu sei que essa é a mesial e essa é a distal? Lembra aquilo que a gente falava nos dentes anteriores? Isso aqui continua nos posteriores. A distal é sempre mais curva, menor do que a mesial. Então, eu bato o olho aqui, ó, eu sinto que essa é mesial. Esse aqui é um desenho, né, não é uma foto, em que a gente vê claramente os lados da cúspide. Então, isso aqui tudo, ó, é a cúspide vestibular. Aqui, a cúspide lingual. Observe que ela tem 4 lados, ou que a gente chama de 4 vertentes. As vertentes internas e as vertentes externas. Observem que eu tenho uma linhazinha que junta essas vertentes externas com as vertentes internas, que é o que eu vou chamar de aresta longitudinal. Juntando as 2 vertentes internas aqui na face oclusal, eu tenho uma linha que eu vou chamar de aresta transversal, que vai descer e vai passar até as arestas as vertentes externas. Olha que bonitinho, como essas 2 arestas se cruzam. Aqui eu tenho o ápice das cúspides. Vamos tomar esse slide, depois a gente vai voltar no outro. O que é a crista marginal, então? É uma elevação linear que une as cúspides. Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha só. O que é a crista marginal? É isso aqui, ó. É essa crista aqui. Ó, tá vendo que aqui tá com 2 linhas? Aqui eu tenho a crista marginal, que vai unir a cúspide vestibular com a cúspide lingual ou palatina. O sulco é aquela depressão linear que vai separar as cúspides. E nós temos as fossetas, também chamadas de fóssulas. O que elas são? Elas são pequenas depressões. Espera aí só um pouquinho, que a professora Tânia está me ligando, e eu vou só parar aqui um pouquinho. Retomando então a gravação e continuando a aula, essas fossetas, elas são pequenas depressões
cuja profundidade é variável e que a gente vai encontrar nas faces oclusais dos premolares e molares e também nas faces vestibulares de molares. Vamos voltar um pouquinho no slide anterior para a gente ver essa fosseta. Espera aí um pouquinho, que alguma coisa aconteceu aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Então, olha só, gente, retomando a aula e retomando a gravação, o que que são essas fossetas ou fóssulas? Vocês conseguem perceber que tem uma depressão aqui? Essa depressão ela tem um formato de triângulo. É impressionante, gente, como ela é fundinha, como ela é mais funda, Não como tá que isso... mostrando, não. Oi? Não tá mostrando. Não está mostrando? Não, tá aparecendo as suas pastas. Não apareceu, tá aparecendo só as pastas? Sim, Era o aí um slide não pouquinho. entrou. Oi? O slide não entrou. O slide não entrou? Então, pera aí um pouquinho. Então, vamos lá. Eu quero que vocês observem, olha, essa aqui que são as fossetas ou fóssulas. Você vai perceber que é uma depressão em forma triangular. Como isso é fundo, gente, aqui é danado para acumular alimento, placa bacteriana e acabar tendo o processo da cárie. Então, essas áreas mais profundas, elas são muito susceptíveis à cárie. Aqui retomando então a mesma figura, numa visão mais próxima. Vamos lembrar só um pouquinho? Então, olha, o que a gente já viu aqui de acidentes. Essa elevação linear aqui, ó, é o que a gente chama de crista marginal, que dá a margem do dente. Ela vai separar a cúspide vestibular da cúspide palatina e, ao mesmo tempo, vai uni-las. Aqui eu tenho a cúspide vestibular, a cúspide palatina. Essa cúspide, ela tem 4 vertentes. Uma vertente interna, outra vertente interna, uma vertente externa e outra vertente externa. As vertentes são separadas pela aresta transversal, de um lado para o outro, e da vestibular para a lingual pela aresta longitudinal, de forma que elas se cruzam aqui na ponta, que vai ser o vértice da cúspide. Vocês lembram lá na nossa aula de histologia e biologia bucodental, que eu sempre peço para abrir a janela e olhar lá para a ibituruna, que o pico da ibituruna seria o vértice das cúspides? Então, a gente pode visualizar direitinho aqui. Essa coroa, ela tem um formato hexagonal. O que isso significa? Se eu pegar aqui o meu mouse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela parece um hexágono. A cúspide vestibular, ela é maior do que a palatina, porque por 2 razões. Porque o sulco principal, ele está mais para a palatina do que para a vestibular, e também porque a cúspide palatina é mais baixa, menos alta. Esse sulco, então, ele é reto, ele é retilíneo, ele vai acompanhando a elevação da cúspide, mas ele é retilíneo, e ele é excêntrico. O que é excêntrico? Ele não está no centro, ele está mais para a palatina do que para a vestibular. Aqui mostrando as cristas marginais e as cúspides. Na figura a gente vê a mesma coisa, mas a gente já tinha visto anteriormente. Em 70% dos casos, as raízes dos primeiros premolares são duplas, tem 2 raízes, sendo que a raiz vestibular é maior do que a palatina. Eu posso ter um primeiro premolar que seja com uma única raiz? Posso. Eu posso ter um premolar com 3 raízes? Posso. Não é comum, mas é. E por incrível que pareça, mesmo os que têm 2 raízes podem ter 3 canais. Ou seja, a raiz vestibular ter 2 condutos no meio. Beleza com o primeiro premolar?
Alguém tem aí alguma pergunta para fazer aí do primeiro premolar ainda, que a gente já vai passar para o segundo? Beleza. Então, a gente vai para o segundo premolar, o dente 15 ou 25. Ele é muito parecido com o premolar, com o primeiro pré, mas ele tem um volume menor do que o do primeiro pré. E os detalhes anatômicos, eles são menos demarcados. Olha que bonitinho aqui o desenho do segundo premolar e aqui uma figura do segundo premolar. Observa a comparação entre o primeiro e o segundo. Olha como o primeiro é bem mais hexagonal. Os ângulos são um pouco mais definidos. E o segundo um pouco menor e os ângulos mais arredondados. Olha que linda essa fotografia. Eu não canso de me encantar. Observa que é um dente que é menos angulado, o sulco central ele é retilíneo, ele é curto, ele não vem até a crista marginal mesial, como acontece com o primeiro premolar. Toda a face oclusal é mais ovalada e as cúspides vestibular e palatina são quase do mesmo tamanho. A palatina é um pouquinho menor, mas muito pouco. Não tem tanta diferença como tem diferença no primeiro premolar superior. A raiz normalmente é única. Ah, Andréia, não pode ter duas? Não pode, pode ter até mais. Lembra da aula de histologia, embriologia bucodental, das alterações da odontogênese? Às vezes nós podemos ter uma dilaceração, nós podemos ter uma raiz a mais. Mas, via de regra, normalmente é uma raiz única. E com um desvio na distal, na maioria das vezes. Parei tudo, lembrei, lembram lá o que a gente falava? Na maioria das vezes, as raízes dos dentes têm a tendência de ter um desvio mais para a distal do que para a mesial. Então, aqui mostrando numa visão proximal, aqui mostrando numa visão vestibular e numa visão palatina. Então, a gente vê, e aqui num desenho mostrando numa visão proximal também. Alguma dúvida aí? Olha só, acabei de ver, correndo contra o tempo, removemos o limite de 40 minutos na sua reunião em grupo. Nossa, eu amei! Não vamos precisar reiniciar. Espera aí que eu fui clicar ali e sair do lugar. Gente, vocês continuam me ouvindo? Alguém responde aí para mim? Sim. Sim. Ah, beleza. Então, vamos lá. Retomando agora. Então, O slide alguma está cortando dúvida? um pouco, professora. Oi? O slide está cortando um pouco. Os áudios? O Eu vou... slide Os slides? E agora? Tá está cortando? muito grande. Sim. Ah, tá. Mas tá cortando mais as laterais, né? Isso. O meio tá dando para ver. Sim. Tá. Então, é porque aí agora eu já não tenho como diminuir o slide, mas da próxima vez eu vou fazer um mais estreitinho, então. Vamos lá? Alguma dúvida, gente? Eu costumo brincar o seguinte: alguém entendeu alguma coisa para ter alguma dúvida? Então, agora a gente vai para os pré-molares inferiores. Esses dentes têm as faces vestibulares muito inclinadas para lingual. Mas não são só os prés, não. Os molares também. Alguém tem ideia? Eu vou parar um pouquinho, que eu estou com vontade de escutar a voz de alguém. Alguém tem ideia de por que os dentes inferiores têm uma inclinação tão grande para lingual, diferente dos superiores? Quem pode me ajudar? Ninguém? Gente, para vocês responderem, vocês têm que ativar o microfone de vocês. Vamos lá, vamos pensar comigo. Quando a gente encaixa os dentes superiores com os inferiores, como é que é esse encaixe? Quem fica para fora em relação ao outro? Não são os inferiores? Inferiores. Isso, não são os inferiores que ficam por dentro?
Então, para que os inferiores encaixem nos superiores, é claro que a vestibular dos inferiores tem que ser mais inclinada, porque elas vão exatamente encaixar ali, ó, dentro dos superiores. Então, vocês vão observar uma grande inclinação nas paredes vestibulares dos premolares inferiores. Olha só a diferença. Vamos voltar lá. Lembram o que eu falei? Os superiores, o predomínio é vestíbulo palatino. Eles são mais compridos, da vestibular para palatina. Mas olha os inferiores, que legal. Esse predomínio é mésio-distal. Ou seja, essa distância aqui, ela é muito maior do que essa. Se você olhar o primeiro premolar inferior, ele vai parecer um ovo. Por isso que está aqui no slide. Face oclusal de aspecto ovoide. O que é ovoide? Semelhante a ovo. E outra coisa diferente dos superiores. Lá nos superiores, quem que era maior? O primeiro ou o segundo pré? Ajuda aí, quem era? Acho que eu vou olhar no site, no chat também, né? Às vezes tem alguém respondendo no chat aí. Deixa eu ver se aqui no chat tem alguém falando alguma coisa. Isso, muito bem! Gostei de ver. Eu não estava vendo o chat, mas agora eu estou vendo. Então, nos superiores, o primeiro pré-superior é maior do que o segundo. Aqui é o contrário. Aqui o primeiro pré é menor do que o segundo pré inferior. Ixi, tá faltando um Rzinho aqui, depois a gente vai colocar. Outra coisa interessante é que o sulco principal, ele não é reto, ele é curvo. A gente vai ver melhor no próximo slide. Eu vou lá para frente, depois eu vou voltar. Olha só, o sulco oclusal, ele é curvo, inclusive interrompido por uma ponte de esmalte, que é uma saliência que vai unir, aqui fala que a presença da ponte de esmalte unindo a cúspide vestibular lingual. Então, aqui a gente vê que ele tem um trajeto curvilíneo e não um trajeto retilíneo como antes. Vou voltar lá, que eu dei uma puladinha. Face vestibular, então. A face vestibular também parece com o canino, mas ela é mais curta. Eu tenho uma presença da bossa vestibular muito eminente. O que isso significa? Essa bossa aqui vestibular, ela é muito visível. Olha como ele vem, gente, olha, tá, ó, segue aqui na cervical. Ó. O Matheus está falando se achou que tinha perguntado o menor. Isso mesmo. Eu perguntei o menor e depois respondi o maior. Desculpa, Matheus. Mas retomando então, para ficar claro, o primeiro premolar inferior é menor do que o segundo premolar inferior. Então, observem aqui, olha, vai saindo aqui da cervical do colo, abre para uma bossa bem protuberante e depois faz uma inclinação para a lingual bem grande. Então, eu tenho uma grande convergência, o que eu chamo de convergência? Isso aqui, da face vestibular para a lingual. A face lingual, ela é bem menor, bem mais curtinha do que a vestibular. Olha numa visão lingual, como a gente vê. Olha numa visão proximal. Aqui, qual a diferença grande de tamanho aqui da lingual para vestibular, e ela é muito, muito convexa. Vou olhando novamente, olha só as faces de contato. Essas faces de contato, elas convergem para lingual, fazendo aquilo ali, ó. Lembra lá que a gente fazia? Deixa eu botar minha mãozinha aqui, ó, isso aqui. Lembra quando a gente estava fazendo os incisivos e os caninos? Lembram que a vestibular era mais larga do que a palatina? A mesma coisa acontece isso. Então, as faces proximais, elas vão convergindo para a lingual. Olha que legal, aqui quando a gente vê, ó, se eu traçar uma reta entre a altura da cúspide vestibular e da cúspide lingual, eu faço um ângulo de 45 graus, tá? Então, aqui, é bacana a gente ver aqui. E o ponto de contato é aqui, no final do terço
oclusal, início do terço médio. Retomando, então, como é que é essa face oclusal? Ela tem um contorno bem circular, lembrando com predominância mesiodistal. O sulco é bastante curvo, a concavidade é voltada, então faz uma curva assim, ó, voltada para vestibular. Aí, aqui numa fotografia, vocês vão falar, André, que curva? Aqui está interrompido. Está interrompido, vocês vão imaginar essa curva. Por que está interrompido? Por causa dessa ponte de esmalte. O que é essa ponte de esmalte? É a presença de uma elevação unindo a cúspide vestibular com a cúspide lingual. Aqui, ó, nessa fotografia colorida, a gente vai ver melhor. Ó. Essa aqui é a cúspide vestibular, essa aqui é a cúspide lingual. Olha a diferença de tamanho. Tá vendo como é que essa aqui é bem pequenininha? Aqui eu tenho, então, ó, a minha aresta transversal, ela vem e ela aqui vira uma ponte de esmalte, uma elevação que vai unir essas duas cúspides. A raiz normalmente é única e ela é achatada mesiodistal. Parece que alguém pegou a raiz e fez isso aqui, ó, deu uma achatada nela no sentido mesiodistal e ela é oval. Alguma dúvida até aí? Bom, então agora a gente vai para o segundo premolar inferior, o dente 35 ou 45. Como nós já dizíamos anteriormente, o segundo premolar inferior é maior do que o primeiro premolar superior. E olha que interessante, esse dente tem variações. Você pode encontrá-lo apenas com 2 cúspides ou com 3 cúspides. O sulco principal dele, ele pode vir e invadir a lingual, formando uma terceira cúspide, que é uma cúspide pequenininha que a gente chama de disto lingual. Vamos explicar melhor daqui a pouco. A cúspide vestibular desse dente é menos pontiaguda do que o primeiro premolar inferior. Olha só, o primeiro premolar inferior, ele parece mais um canino do que o segundo. Aqui, olha, é bem menos pontiaguda, bastante inclinada para a lingual. A face lingual é sempre menor e mais convexa que a vestibular. E aí, aquilo que eu falei, ela pode apresentar só uma cúspide ou pode apresentar 2. Observa aqui no desenho, olha. Vamos contar? Cúspide vestibular, lingual, eu tenho 1, 2 cúspides. Esse sulco principal, ele vem em direção à face lingual, mais próximo ao terço distal do que ao terço mesial, e desce fazendo um sulco. Isso faz com que, então, a cúspide médio-lingual seja maior e a cúspide disto-lingual seja menor. Aqui, só para ressaltar o que eu já falei, apontando no slide, do sulco principal, na oclusal, parte um sulco lingual localizado mais para a distal. Essa face oclusal, ela tem um contorno circular ou quadrilátero, então, enquanto a do primeiro é ovoide, essa aqui, ela já faz mais um círculo ou quase um quadrilátero mesmo. O sulco, olha só como é que ele é curvilíneo, e essa concavidade é voltada aqui para a vestibular. Ele é paracentral, o que isso significa? Ele é mais para a lingual do que a vestibular. E quando, nos casos em que esse dente tem 3 cúspides, ele aparenta um Y. Vão achar esse Y aqui, ó. Tem gente que fala que tem que ter muita imaginação, mas não precisa não, olha só. Ó, aqui vem, ó o Y. Certinho, um Y. Vamos olhar aqui na figura do dente mesmo. Então, aqui eu tenho o segundo premolar inferior. Olha como é que ele tem, desculpem, um formato circular ou quadrilátero, a cúspide vestibular bem ampla, o sulco
curvilíneo, cuja concavidade é virada para vestibular. Nesse caso, eu tenho 3 cúspides. Esse sulco vem e desce na lingual. Opa, apertei demais. E desce para a lingual, formando uma cúspidezinha pequenininha aqui na distolingual. Então, em ordem de tamanho, a menor é a distolingual, depois a mesiolingual, depois a cúspide vestibular. Só para lembrar um pouquinho, os mesmos acidentes que a gente viu lá no primeiro premolar superior servem para aqui, gente. Ó. Aqui eu tenho a crista marginal. Nessa cúspide vestibular, aqui eu tenho uma vertente interna, aqui eu tenho uma vertente interna. Outra vertente, uma vertente externa, outra externa. Juntando as vertentes externas com as internas, eu tenho a aresta longitudinal. Quando eu vejo esse desenho aqui, ó, aqui é a aresta longitudinal, aqui a aresta longitudinal e aqui as cristas marginais. Isso vai formar a minha mesa oclusal. Aqui eu tenho o vértice das cúspides, exatamente onde cruzam as arestas longitudinais com as arestas transversais. A raiz é única e segue aquela norma de desvio para distal em geral. E aqui a gente vai só fazer aquele quadro diferencial de dentes superiores para inferiores. Então, vamos lá lembrar. Superiores, predomínio, distância, vestíbulo lingual. Inferior, mesiodistal. Superiores, ordem decrescente de tamanho. Inferiores, ordem crescente de tamanho. Superiores, sempre bicuspidados. Inferiores, podem ser bi ou tricuspidados. Detalhe, tricuspidado só o segundo pré-inferior. O primeiro pré-inferior é sempre bicuspidado. Sulco principal nos superiores, retilíneo. Sulco principal nos inferiores, curvilíneo. E assim, a gente agradece a paciência de vocês de me escutarem pela primeira vez numa aula online. Gravar aula eu estava acostumada, mas a aula online, para mim, é a primeira vez. Eu queria que vocês colocassem dúvidas aí, se é que ficou. Podem ativar o microfone de vocês, cada um na vez que for falar, ou podem colocar aqui no chat o que vocês querem. Estou aí à disposição. Tânia, você está aí? Eu estou achando que a Tânia não conseguiu entrar. Deixa eu ver aqui, gerenciar participantes. Eu acho que ela não conseguiu, não. Sim, posso sim, Nicole. A Nicole, gente, está perguntando se eu posso repetir qual que pode ser tricuspidado. O segundo premolar inferior, ele, na maioria das vezes, é tricuspidado, tá? É o que tem 3 cúspides. Ficadinho aí, Nicole? Mais alguma pergunta? Sim, Clara. O segundo superior é menor que o primeiro. Essa que é a diferença. Enquanto os superiores são decrescentes, os inferiores são crescentes. Mais alguma pergunta? Então, gente, eu vou agradecer muito a presença de cada um de vocês, a paciência com a gente. Eu vou ver se tiver gravado direitinho a aula, eu vou colocá-la lá no Google Sala de Aula e vocês vão ter paciência de me escutar de novo. Alguém perguntou alguma coisa? Segundo, é uniradicular? Sim, na maioria das vezes sim, Larissa. Eu vou disponibilizar os slides, vou disponibilizar também a aula gravada, porque aí fica mais fácil para vocês. Tá bom, gente?
Um abraço bem apertado. Amanhã a gente vai estar de novo às 8 horas da manhã para conversar um pouquinho sobre histologia e embriologia bucodental. Eu peço para vocês dar uma olhadinha na aula antes, porque eu não vou redar é uma palavra que não existe. A aula não vai ser ministrada novamente, a gente vai estar discutindo, tá bom? Um grande abraço de verdade para cada um de vocês.